Olá, estamos ao vivo novamente. Alguns problemas técnicos por aqui. Ah lá, o pessoal está entrando novamente. Seja bem-vindo. Vamos ver agora se a gente consegue dar continuidade. Ao vivo é assim, não é? Estamos aqui. Vamos ver se agora a gente consegue. Se o Dr. Christian consegue nos achar aqui para que eu possa convidá-lo. Vamos lá. Estamos de volta para o nosso segundo dia de live do evento Retomando a Sua Autonomia. Um evento de 3 lives. Hoje é o nosso segundo dia. Ontem, se você esteve comigo, nós entrevistamos a doutora Sofia Capacini. A live foi sobre como sua saúde começa pela boca, quais as implicações dos problemas bucais podem levar na sua saúde de forma integrativa. Parece que o Dr. Christian chegou por aqui, agora vai dar certo, que bom. Vamos lá, vamos convidá-lo. Recebe o nosso convite, que alegria estarmos juntos nessa live. Boa noite, Sabrina. Boa noite, é muita emoção! Eu não estou conseguindo nem fazer live hoje. Tá difícil de entrar. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, meu querido. Nem te apresentei. Eu já caí, eu já te procurei, mas todos estamos aqui de volta. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes. Nós estamos há um mês preparando esse circuito de lives. Nessas lives onde a gente tem por objetivo fazer o que você está fazendo de forma heróica nas redes sociais, que é informar as pessoas sobre a necessidade de cuidar da saúde, porque cuidando da saúde a gente tem longevidade, a gente previne doenças. Dr. Christian, posso agora apresentá-lo. Dr. Christian é médico desde 2002, formado pelo FRJ, e em algum momento da sua vida, que ele vai contar para a gente depois, ele entendeu que era importante que ele estudasse nutrologia, medicina integrativa e funcional, e construiu um lindo caminho como professor, como pesquisador. Hoje tem clínica lá em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, atende em São Paulo, atende em Salvador. Ele está nas redes sociais, ele está no TikTok, ele tem canal no YouTube, ele tem canal no Telegram, ele tem 500 mil de seguidores no Instagram. É um incansável, é um herói das nossas redes sociais, não é mesmo? E hoje eu estou muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada. Olá, pessoal. Acho que muita gente já me conhece, né, Sabrina? Acho que sim. Muita gente já me conhece, mas certamente tem alguém que não me conhece. Meu nome é Christian Aguiar, sou médico, como a Sabrina falou, né? Me formei em medicina, como ela bem viu, ela pesquisou em 2002 no FRJ, né? Inicialmente eu fiz radiologia e diagnóstico por imagem, né? No INCA, né? Só que, e levei uma vida assim por muitos anos como radiologista, né? E a minha saúde foi deteriorando. Eu vivia para ganhar dinheiro, vivia para correr, para trabalhar 100 horas por semana. E com 35, 36 anos de idade, eu estava pré-diabético, com uma hemoglobina glicada de 6,3, obeso, hipertenso, minha pressão mínima nunca caía abaixo de 110, e mal. Só que eu sempre tive um espírito rebelde. Como eu tinha um espírito rebelde e vi que eu estava doente, embora eu fosse um robô com os pacientes, né, eu fosse um médico convencional, eu não aceitei a medicina convencional para mim. Eu sempre questionei, né? Desde a faculdade. Desde a faculdade, quando falavam que tinha que baixar o colesterol, eu pensava assim, poxa, mas o colesterol não é para fazer a testosterona, não é para fazer a membrana da célula. Então foi. Aí nisso eu comecei primeiro, como todos vocês, aprendendo na internet, e depois eu me especializei em nutrologia, em medicina ortomolecular, mas 90% do que eu sei eu aprendi estudando com meus pacientes. Então eu me considero um médico generalista que faz nutrologia e medicina ortomolecular, suplementação. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Você faz parte da nossa vida aqui nas redes sociais, porque você nos ensina sobre suplementação, você tem
programa, você tem aulas no YouTube. Então, esse seu trabalho nos motiva a buscar, né, por saúde. E que muito bonito escutar de você que a sua rebeldia veio de uma dor, né? E é sobre isso que eu te convidei aqui hoje, para você nos ajudar com as nossas dores, né? O médico, ele é um pouco médico das almas, em primeiro lugar, né? De vez em quando, Dr. Christian também é um terapeuta aqui nas redes sociais, o nosso doutor do rock, que eu vi alguém descrevendo aqui. É rock and roll e coach barato, né? Isso aí, coach barato. Não é Doutor bom. Christian, eu sei que hoje você não está assim, com muito tempo, que você tem outros compromissos, então a gente quer aproveitar um pouquinho aqui da sua presença, com muita alegria. E, assim, dentro do que a gente pensou, era que você contasse para a gente o que acontece com a gente, com nós mulheres, é lógico que os homens também, mas principalmente com as mulheres mais cedo. Quando a gente chega lá para os 40 anos, ou até antes disso, e encontra um quadro metabólico como o seu, né? Hipertenso ou pré-diabético, no meu caso, ovários policísticos, mioma, uma pré-diabetes já estabelecida, perdendo disposição, com dores, né? Fibromialgia, o que acontece, né? Por que isso começa, né? Aos 40. Mulheres, né? Vamos lá. A vida da mulher não é mais difícil que a vida do homem. A vida adulta da mulher é mais difícil que a vida do homem, porque a mulher tem duas puberdades. A puberdade onde ela entra na puberdade e a segunda puberdade, que é a menopausa. Esses dois períodos, a primeira puberdade e a segunda puberdade, que é quando ela entra na menopausa, que são períodos de transição hormonal, são muito difíceis. E a mulher, no meio desse tempo, ela tem também todo um ciclo menstrual, que também é complexo, também tem transições hormonais, que torna também instável a vida da mulher nessa fase. Então, a vida adulta da mulher é mais difícil. Geralmente, quando criança, é mais fácil que o do homem. Quando, na idade avançada, também é mais fácil que o do homem. Mas o período entre a puberdade e a menopausa, que pode ser vista como uma segunda puberdade, é mais difícil. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante que toda mulher entender é lembrar de quando ela entrou na menopausa. Quando, nos primeiros anos, as menstruações frequentemente eram abundantes, quando os ciclos eram irregulares. Por quê? Porque a mulher aprende a produzir o estrogênio, porque a produção do estrogênio é relativamente simples. Só que a produção da progesterona não é simples. A mulher demora muito para aprender, o corpo da mulher demora muito, às vezes chega até os 20 anos para a mulher desenvolver, por exemplo, a capacidade de produzir um corpo lúteo. Da mesma forma, quando a mulher chega nos 35, 45 anos, pode ser que ela comece a ter uma dificuldade de produzir o corpo lúteo. Essa dificuldade de produzir o corpo lúteo gera uma insuficiência de progesterona que é irregular, o que pode levar a flutuações imensas do estradiol, do estrogênio, da mesma forma que na primeira puberdade. Então, a pré-menopausa nada mais é que uma segunda puberdade. A progesterona começa a falhar, que nem na puberdade da mulher, e com isso o estrogênio entra em montanha-russa, e depois o estrogênio cai e a progesterona morre. No meio disso, a mulher tem seus ciclos menstruais, que podem ser com muita progesterona, com pouca progesterona, com muito estrogênio, etc. E por aí vai. Além de toda essa instabilidade hormonal da mulher, a mulher tem os problemas que os homens têm. Então, a mulher ela pode ter resistência insulínica aumentada, ela pode ter ovário policístico, ela pode ter hipotireoidismo, e por aí vai. E tudo isso é complicado porque os hormônios estradiol e principalmente a progesterona influenciam na tireoide e são influenciados pela tireoide. Ou seja, a vida da mulher adulta é muito complicada. Depois que entra na menopausa e estabiliza, fica mais fácil, fica até melhor que a do homem. Aí o homem começa com problema de próstata, etc. E geralmente morre 7 a 8 anos mais novo que a mulher. Mas essa fase adulta da mulher não é fácil. Mas essa história você está contando assim no quadro geral, né? Vamos agora tentar entender por que isso acontece tão precocemente, né? O que de verdade está faltando, o que a gente precisa entender para se manter jovem e passar de forma mais suave. Porque quando eu cheguei nessa idade, a primeira coisa que me deram são os remédios para controle de diabetes. E eu também fui um pouco rebelde. Por isso que eu fui atrás de pesquisar, de estudar. Falei, não é possível que aos 40 anos eu já vou entrar com um medicamento, então eu vou me amarrar o resto da minha vida, né? E ainda lesionar toda a minha saúde.
Então, eu queria que você dissesse para a gente assim, olha, o que está fazendo com que isso aconteça de forma mais precoce? Como a gente pode melhorar? O que está na nossa mão para a gente melhorar tudo isso, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é, que todo mundo tem um pico. Geralmente o pico da mulher chega aos 22, 23 anos, é precoce. Do homem um pouco depois, 28. Depois a mulher vai chegar numa estabilização e o homem também. E após os 30 é um lento declínio. Então, a produção de progesterona de testosterona começa a diminuir. A produção de coenzima Q10 começa a diminuir. Então esse declínio é inevitável. Esse declínio é inevitável. Começa a diminuir aos 30, se acelera aos 40 no homem e na mulher. Só que como é que a gente pode dizer? Muitas inovações no mundo moderno trouxeram um prejuízo da saúde metabólica que aceleram tudo isso. A primeira inovação do mundo moderno, que na verdade não é uma inovação porque não é boa, que traz esse prejuízo, é o excesso de calorias. Então, por exemplo, na dieta tradicional, como é que se fazia? Você acordava, tomava café da manhã, sua mãe, se fosse muito boazinha, te deixava fazer um lanche pequeno, tinha hora do almoço, hora do jantar cedo, só comia no dia seguinte. No máximo, um mingauzinho antes de dormir, era contado. Doce era apenas a sobremesa tradicional no final da refeição. Toda refeição começava com salada. Só na Páscoa. Como? Ah, só na Páscoa. Só na Páscoa. Exato. Ou seja, nesse mundo tradicional, as pessoas eram um pouco obesas. O que aconteceu? Em algum momento, a indústria aprendeu a fazer comida. E a indústria entendeu que as pessoas ansiam por comidas que têm densidade de calorias, têm densidade de açúcar, que são facilmente mastigáveis, facilmente digeríveis. O ser humano naturalmente, instintivamente adora essas coisas, porque essas coisas são raras na natureza. Começou a entupir as pessoas e começou a criar a cultura de quanto mais você comer, melhor. O que acontece? Come de 3 em 3 horas, faz um lanchinho, come seu carboidratozinho, isso aqui é saudável, come o tempo todo, para emagrecer tem que comer. E todo esse mito que se criou, o que fez? Fez que fosse aumentando o peso médio da população. No que aumenta o peso médio da população, o que acontece? Aumentou o peso médio da população, aumentou a resistência insulínica, aumentando a resistência insulínica, aumenta a incidência de síndrome do ovário policístico. Aí você faz o teu ovário policístico, o médico vai lá e te trata, em vez de te botar num programa de emagrecimento de exercício físico, que é o que eu recomendo a todo mundo, a princípio, ele te dá um anticoncepcional. O que o anticoncepcional faz? Faz o seu ovário entrar em falência precoce. Você entra em menopausa antes. Entrando em menopausa antes, aumenta o seu risco de Alzheimer e de osteoporose e de doença cardiovascular. Ou seja, a primeira coisa que vocês têm que se atentar é para a quantidade de comida. É preciso comer menos. O ideal é ter um nutricionista. Comer de 3 em 3 horas, por favor. Não existe, não é, doutor? Vamos lá, Sabrina. Como é que funciona? Não é que não exista. Comer de 3 em 3 horas não é melhor que comer 3 vezes por dia. Certo. Mas também não é necessariamente pior. O homem ele é um animal que na natureza ele vai comer quando der, porque muitas vezes ele não vai ter fome. Ou seja, o homem é preparado para comer de 3 em 3 horas e comer de 8 em 8 horas. O que vai mexer no emagrecimento é o consumo global de calorias. Eu não estou falando que uma caloria é igual a outra caloria, não. São coisas diferentes. Só que algumas pessoas precisam de comer em 3 em 3 horas. Então, por exemplo, quem tem refluxo gastroesofágico tem que comer de 3 em 3 horas. Se a pessoa tirou a vesícula e não consegue digerir bem muita comida ou não produz muita enzima digestiva, pode ser que ela precise de porções menores. Porções menores significa comer mais vezes. Mas, via de regra, se alguém já sai de cara te mandando comer de 3 em 3 horas, a pessoa está querendo te encher o saco. Porque é um saco comer 3 em 3 horas. Você está criando um porque problema. Ninguém vai querer comer de 3 em 3 horas maçã, que é o que deveria, não é? Exato. Vai querer ficar procurando porcaria, não é? Mas é que tá. Eu recomendo a todo mundo um certo aprendizado de contar calorias. Por quê? Porque existem calorias que são enganosas. Então, por exemplo, é enganador você tomar azeite de oliva é um alimento maravilhoso, mas se você toma 4 colheres de sopa de azeite de oliva, você já comeu mais que tantas calorias quanto numa refeição inteira. Então é importante uma certa contagem de calorias, mas principalmente alguns princípios. Cortar açúcar. Se comer o açúcar é na sobremesa tradicional no final da refeição, de preferência uma fruta. Primeiro princípio.
para quem quer fazer um consumo de caloria. Segundo, jejum noturno. Jejum noturno é diferente de jejum intermitente. Significa jantar cedo. Quando você janta cedo, teu estômago esvazia cedo. Quando você dorme, o cérebro, o corpo não é obrigado, já que você já digeriu, a mandar o sangue para o estômago, pode mandar para o cérebro. Isso depura o teu cérebro e te permite descansar melhor e proteger contra o Alzheimer, por exemplo. Então, o jejum, comer cedo também reduz o seu consumo de calorias. Quando você dorme menos, no dia seguinte você tem menos apetite. Além disso, no dia seguinte, descansar 1 hora antes de começar a comer. Ficar ativo, porque você deixa a melatonina indo embora e com isso você aumenta a sua sensibilidade à insulina para lidar melhor com aquela comida e não fazer picos de hiperglicemia que podem depois virar hipoglicemia e aumentar o teu apetite. Então, o primeiro princípio é jejum noturno. Não precisa de fazer jejum intermitente. Jejum intermitente é uma estratégia maravilhosa, pode tratar várias doenças, mas também pode levar cálculo na vesícula biliar, né? Porque a vesícula fica parada, né? A vesícula parada porque está em jejum muito tempo, aumenta a tua chance de cálculos. Mas um jejum de 14 horas é um jejum que todo mundo poderia e deveria fazer, não aumenta a chance de cálculo na vesícula biliar e pode, inclusive, prevenir pelo menos a recidiva de câncer de mama, ou seja, provavelmente previne, inclusive, o câncer. Então, vamos lá. Primeira estratégia básica. Quer falar? Com 14 horas, doutor, só uma perguntinha que me ocorreu agora. Porque o jejum de 14 horas a gente usa aqui no programa como um estilo de vida mesmo, né? É um estilo de vida, a partir de 14 horas, a gente já tem algum processo de autofagia celular? De reciclagem ou ainda não? Essa questão de autofagia é muito complexa, Sabrina. Por quê? Porque você não vai ter nunca a autofagia em todas as células do seu corpo. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de mensurar a autofagia. Então, por exemplo, o primeiro órgão qual é a tua central metabólica? É o fígado. É onde primeiro chega a comida. O fígado talvez seja o primeiro a entrar em autofagia. Porque o metabolismo dele é muito alto, então ele queima o que ele tem rápido. Talvez. Certo. Só que, vamos dizer que você faça um exercício de alta intensidade. Aquele músculo lá perdeu energia? Então aquele músculo vai entrar em autofagia. Como é que se mensura geralmente a autofagia? Se mensura a autofagia pelo nível de GF1. Quando o GF1 baixa, primeiro sobe o GH e depois o GF1 baixa. Se mensura a autofagia sobre o GF1, mas isso é muito imperfeito. Algumas células podem entrar em autofagia antes, outras depois. Via de regra, não se acredita que, globalmente falando, uma pessoa entre em autofagia antes de 24 horas de jejum. Entendi. Agora, eu acredito... Mas existe uma prevenção com recidivo de câncer de mama com 14 horas, né? Existe. E, na verdade, essa busca da autofagia é uma coisa que também acaba sendo de robô, né? Que a pessoa está buscando uma coisa que não é nem um consenso científico, né? Como um ponto único. Você busca saúde, você não busca autofagia. A autofagia é um conceito científico que orienta a gente. E, na verdade, a autofagia ela pode ser desenvolvida, ela pode ser dividida grosseiramente falando em 2 grupos. Você teria uma macroautofagia e você teria uma microautofagia. O que é a macroautofagia? Eu vou simplificar. A macroautofagia é quando você vende a casa e vai morar em outro lugar. Ou deixa para trás e não quer nem olhar e vai morar em outro lugar que aquela casa está perigosa para você. Então é aquilo ali, você matou a célula. O que é microautofagia? É a faxina que você faz todo dia na tua casa. Tu tira o lixo, tu joga o que não presta, tu reduz o ambiente, vira minimalista. Isso é microautofagia. Isso as células fazem todo dia e ninguém tem como mensurar isso perfeitamente. Ou seja, um jejum de 14 horas provavelmente faz uma boa microautofagia, como eu acabei de simplificar. Tá? Então, basicamente, isso é um conceito muito científico. Algumas coisas estimulam a autofagia, né? A autofagia é estimulada por algumas vias celulares, a gente chama de AMPK, que é estimulada por chá verde, que é estimulada por resveratrol. Vamos lá, coisas do dia a dia comum. Café preto, chá verde. Então, se você fizer um jejum, nesse jejum você tomar chá verde, tomar café preto e tomar, por exemplo, blueberry em pó, qualquer coisa assim, extrato de semente de uva. Essas coisas vão ajudar vão meio que fortalecer esse aspecto, essa via metabólica que durante o jejum vai facilitar a autofagia. Então você pode acoplar com outras coisas. Outra forma de você não ter que jejuar tanto tempo é você acoplar esse jejum mais curto com a dieta cetogênica. Isso. E como que seria essa estratégia? Para a dieta cetogênica, você tem que...
A dieta cetogênica é muito simples. Você tem que aprender a contar a quantidade de carboidratos que você consome. Como é que você vai contar a quantidade de carboidratos que você consome? 100 gramas de batata doce, por exemplo, tem 17 gramas de carboidratos líquidos. São esses que contam. Então, por exemplo, você vai tentar consumir menos de 30 gramas de carboidrato por dia. Uma dieta cetogênica não é uma dieta high fat. Você pode ter uma dieta high fat, mas com 130 gramas de carboidrato. Agora, uma dieta cetogênica, ela tem uma quantidade restrita de carboidrato, moderada em proteína e maior de gordura. É muito simples. Corta o carboidrato 100%, no fim do dia come uma fruta. Ponto, já fiz uma dieta cetogênica. Já deu, uma banana já deu, né, doutor Cris? Uma banana já deu. Exato. Exato. Se você for um pouco mais... Mas, na verdade, algumas pessoas entram em cetose por 50 graus. É uma questão de cetoadaptação. Cetoadaptação significa você se acostumar com aquilo, até seu corpo começar a exprimir uma série de proteínas celulares e aptas para fazer esse processo. No momento que o seu corpo aprende a fazer a dieta cetogênica, você entra em dieta cetogênica com muito menos. Às vezes só com jejum noturno de 14 horas. Porque o corpo começa a gostar disso. Tá? Então, porém, não é necessário isso, né? O que você estava dizendo, né, que a gente estava buscando, era aumentar a saúde, aumentar a longevidade em práticas simples, né? E aí você estava sugerindo às 14 horas de jejum, né? E na hora de... é muito avançada, né? E aí, por exemplo, na hora de quebrar o jejum, né? Na hora de fazer a primeira refeição, qual a sugestão que a gente sempre vê você escrevendo? Vamos lá. Isso aí, vocês sabem que a ciência ela não é uma pedra escrita lá e fixa, né? Ela é só um método. Já muda. O tempo todo muda e, na verdade, as opiniões de consenso não necessariamente são a realidade. Veja que Galileu quase foi queimado e ele estava certo, né? A Terra é redonda, mas quase queimaram ele. Então, consensos científicos também são muito questionáveis. Mas o consenso atual é que é muito bom tomar café da manhã. E a minha experiência pessoal é que é muito bom tomar café da manhã. Tá? Mas uma das estratégias de jejum é simplesmente pular o café da manhã quando a pessoa não se sente bem com o café da manhã. Ou retardar o café da manhã. Tá? Agora, vamos lá. Quando você entra em jejum, o que você entra? Você entra naquele ciclo que a Sabrina falou, que é o ciclo de restrição de calorias e talvez de autofagia, que pode ser amplificado por dieta cetogênica. Uma forma de amplificar isso, amplificando os benefícios do jejum e diminuindo a chance de fazer cálculo de vesícula biliar, é você consumindo uma primeira refeição pobre em carboidratos e mais rica em proteínas e gorduras. Tua vesícula vai contrair, sua insulina não vai subir tanto e você vai manter esses benefícios do jejum por mais tempo. Pode ser, por exemplo, 2 a 5 ovos, pode ser um pedaço de abacate. Agora, eu pessoalmente, também não sou contrário a comer um carboidrato no café da manhã, mas eu acho que tem que ter proteína. São várias as opções. Eu acho que a pessoa tem que... Foi meio que posto na cabeça das pessoas que o café da manhã tinha que conter cereais. Não tem que conter cereal, não tem que conter pão. Pode ter, inclusive, aipim, cuscuz com carne. É importante que seja nutritivo. O aipim aqui na nossa região é a mandioca. Aipim, mandioca. Aqui no Rio é tudo isso. Eu nem sei. No Nordeste é macaxeira. É que eu fui criado na divisa do Rio com Minas, e a gente fala mandioca, eu nem sei onde fala como, a gente fala das duas formas, naturalmente, a gente fala mandioca também. Mas agora, eu estava falando para vocês, dessa questão do consumo de caloria, que tudo isso tem também a função de fazer com que a pessoa não coma tanta caloria no final do dia. Porque a caloria é muito importante nessa questão da longevidade. E desperdício, se é difícil manter a sua quantidade de calorias e você precisa se nutrir, é muito difícil você encontrar espaço para comer bobagem. Se você comeu um pão de manhã, provavelmente ou você vai terminar o dia ou com pouco nutriente ou com excesso de caloria. Das duas uma você vai ter que escolher. E com baixa proteína, né, doutor? Proteína é muito difícil para quem não come carne. Para quem gosta muito de carne é muito fácil, né? Porque a pessoa come lá 300 gramas de carne e fez 75 gramas de proteína numa refeição. Mas a maior parte das pessoas consome muita pouca proteína, porque elas confiam na proteína dos vegetais, principalmente, arroz com feijão.
Arroz e feijão tem muito pouca proteína. A proteína completa, mas não é muita. É o suficiente para você viver, mas não é o suficiente para você ter o auge da produção hormonal, da massa muscular. Então é importante fontes mais pobres. Principalmente nessa idade, né, que nós estamos fazendo a live, estamos discutindo, né, que é uma idade onde a gente já começa a perder massa magra, ter perda óssea também, né, por conta dos ciclos hormonais que você estava nos explicando. E aí, qual seria o ideal de proteína que a gente, a conta simples, como seria comer o tanto de proteína adequado sem estourar calorias? Vamos lá. Essa questão de proteína também é complexa. Por que essa questão de proteína é complexa? Porque sabe-se que populações como veganos que consomem pouca proteína vivem mais, estatisticamente. Aí entra o questionamento. Vivem mais, mas será que a gente quer viver mais que nem uma Xana baixa? Você vive mais com menos hormônio, com mais chance de depressão. Você simplesmente... A chama que queima devagar, ela dura mais. Então é muito questionável isso. E tem pessoas que comem bastante proteína e vivem muito. Então essa questão da quantidade de proteína é altamente controversa. Eu acredito, e grande parte dos estudos são em animais, eu acredito que uma ingesta de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia média é excelente. Só que essa ingesta, ela tem que ser, ao meu ver, pareada. Vamos lá. Vocês já repararam que o Schwarzenegger em algum momento parou de crescer, né? O Hulk parou de crescer também. Eles não ficaram hipertrofiando, porque eles nunca pararam de treinar, mas eles não ficaram crescendo até ficar com 1 quilômetro. E eles nunca pararam. Parou. Ou seja, a gente sabe que quando você estiver... que não dá para ter hipertrofia muscular o tempo todo. Ninguém tem hipertrofia muscular contínua. Você tem ciclos de hipertrofia e ciclos de perda de peso, ou de estagnação, ou de trabalhando técnica, e depois ciclos de hipertrofia. É assim que se evolui. E não faz sentido... Então, por exemplo, durante o ciclo de hipertrofia, vale a pena subir a quantidade de proteína para 1,5 gramas por quilo por dia até 2,2, 3 gramas por quilo por dia. Quando passa de 2 gramas por quilo por dia, começa a ser necessário o uso de suplementos, frequentemente. Whey, olha, mas eu etc. Que não tem... regulando o meu consumo, é sempre muito difícil a gente alcançar até 1,5, né? 1,2, né? É assim, difícil. Você tem que prestar atenção, né? Prestar atenção, porque você tem que prestar tem que caber aí. O ideal tem que caber aí 4 ovos. Não, o ovo, né? por exemplo, ele dificulta a pessoa chegar nessa meta de proteína. Por quê? Porque o ovo tem pouca... Ele tem para bastante proteína, ele é moderado em proteína. Então, por exemplo, um ovo tem 80 gramas... Não, tem 70 calorias. E tem 6 gramas de proteína. Quer dizer, vamos lá, ele tem 70 calorias e tem 6 gramas de proteína. Você com 700 calorias de ovo, você tem 60 gramas de proteína. Ele contribui, mas ele não contribui tanto. A carne já é melhor. O peito de frango é o mais perfeito que tem, o peito de frango e o peito de peru. Eles têm mais de 30 gramas de proteína por quilo. A carne magra, eu não estou demonizando gordura não, porque a gordura não tem proteína. A carne magra tem 23, 24 gramas de proteína por 100 gramas. Também ajuda muito. Espirulina ajuda, mas você vai consumir o quê? 8 gramas de espirulina, 10 gramas de espirulina no máximo. Então, vai ter 5 gramas de proteína. Então, basicamente, carne e whey. Whey ajuda, leite, queijo. Whey ajuda muito. Só que o whey é um suplemento, não tem muito nutriente, né? É um complemento alimentar. Não é nem um suplemento, porque o whey não dá hipertrofia, né? Então, é só um complemento alimentar para você complementar É anabólico, mas dá hipertrofia que nem o leite. Ele não é um suplemento que nem a creatina ou a betalanina que dão hipertrofia por si só, né? Então o que o whey faz é isso. Ele facilita você chegar nessa meta de proteína. Mas o ideal é que essa meta de proteína seja menor e obtida com comida. Então 1,2 gramas de proteína. Então uma mulher de 70 quilos, se ela comer 2 bifes, 200 gramas de peito de frango, ela já vai ter 60 gramas de proteína, 65. Ela come mais 2 ovos, 60 gramas com 2 ovos, já deu 72 gramas. O resto ela consegue com arroz, feijão, uma fatia de queijo. Então vamos de carne moída, de frango que não tem erro, né, doutor Cristian? Não, se comer carne... É o básico bem feito, não é? O básico bem feito e barato. O básico bem
efeito barato. Uma forma muito fácil de você segurar as calorias é simplesmente você comer. Vocês podem fazer um teste. Bota 300 gramas de batata doce e come. Vocês vão ficar cheias e não vão, outras 300 gramas de aipim cozido, vocês vão ficar cheias e vocês não vão ter consumido muita caloria. Com 300 gramas de aipim cozido, vai ter consumido 90 gramas de carboidrato. Não é muito. Não é muito e vai saciar. Ou seja, comer comidas nutritivas e que saciam. Ovo, carne, aipim, folhas, porque nas folhas, no brócolis, na couve, você vai ter substâncias que vão fazer a depuração do excesso de estrogênio, que vão ajudar a prevenir o câncer, ajudar a melhorar a saúde do fígado. Então, basicamente é isso. Jejum noturno, para reduzir o número de calorias, consumir mais proteínas no começo do dia, deixar o carboidrato para o final para produzir serotonina para melhorar o sono e procurar os alimentos mais baratos e mais nutritivos. Aipim, peito de frango, fígado, gema do ovo, comida básica. Carne moída, que é fácil de mastigar. E o povo da fala que é caro, né, Sabrina? Pois é. Bom, eu sei que hoje você tem outro compromisso ainda. E antes de você sair, eu queria que você falasse para nós sobre suplementação. O que nós, a partir dos 40 anos, 40, 50, 60, devemos assim, nos preocupar em suplementar, que com pouco, com muito, mas sempre tem em mente em complementar com suplementação. Fala para nós aí, se você pudesse falar em geral. Eu sei que é muita coisa, conheço, mas o que você poderia... É muita coisa, mas não é não. Vamos lá. Só uma coisa, uma seguidora, ela acabou de perguntar qual é a dosagem de betalanina. 4 a 6 gramas por dia. 2 gramas 3 vezes ao dia, você tem um efeito máximo, tá bom? Pode ser o horário que você quiser, tá bom? Então vamos lá. Só essa dúvida. Então vamos lá. Vamos falar de suplementação básica para uma mulher dos 30 aos 40. Vamos lá. Ninguém consegue magnésio na dieta. Ninguém. É muito difícil. Você pode conseguir um dia, mas você não vai conseguir todo dia. Então magnésio eu acho que deveria ser suplementado, se possível, por todo mundo. Todo mundo que não seja muito idoso e muito doente, que algumas pessoas não podem, tá? Então como é que vocês fazem? Vocês vão usar magnésio quelado. Vivem me perguntando qual magnésio usar. Magnésio quelado. Aí perguntam, mas o glicina não é melhor que o quelado? Magnésio glicina é magnésio quelado. Magnésio quelado é um magnésio ligado com outra substância. Então, pode ser quelado com glicina, quelado com dimalato, quelado com... Citrato é um sal, na verdade. Quelado com aspartato, por aí vai, não importa. Consuma magnésio quelado. Pode ser da Pura Vida, da Essential, da Vitafor, da Dr. Fush, da farmácia de manipulação de confiança. Tem que ser um magnésio quelado. Se for bisglicinato, é ótimo. Então, primeiro, parem de se preocupar com isso, compra um magnésio. Se não tiver dinheiro para comprar um magnésio, é um pouquinho pior, mas é 1000 vezes melhor que não tomar um magnésio, é o cloreto de magnésio. Tá? Sim. Então, mas não fique sem o magnésio. Tá, tá duro, tem que ter o magnésio. Magnésio é obrigatório. Certo. Vamos lá. A vitamina K2 é um pouquinho mais controversa e a vitamina D pode ser obtida no sol. Ômega 3 não é controverso. Só quem fala que é controverso é quem lê mídia, entendeu? Ômega 3 não é controverso, que é importante para a nossa saúde. Eu tenho alguns pacientes muito queridas aqui, sabe, Sabrina? Estou vendo. A minha live está cheia de fãs do Dr. Christian. Obrigada, gente, pela presença, por estar aqui comigo no meu programa. Muito obrigada. A Sabrina é excelente, tá, gente? Eu tenho certeza que o produto dela é maravilhoso. Então vamos lá, tenho certeza. Eu já recomendo de olho fechado. Obrigada. Mas vamos lá. Então tem a... É que eu tô vendo aqui, as pessoas aqui, veja, bastante queridas mesmo, sabe? Eu sinto saudade de algumas, sabe? Tem um pouco também que a gente não sente saudade não, né? Mas a maioria a gente sente. É tão gostoso quando a gente e vê, que nem eu vejo ex-alunos, por exemplo, do programa, contando de que estão melhores, de que ressignificaram sua saúde, de que estão vivendo sem medicamento, estão bem. Tão gostoso, né? E aí eu acho que você tem essa sensação sempre, né? Muito retorno positivo, né? A gente não tem só retorno positivo na vida, mas é majoritariamente maravilhoso o meu retorno. O retorno que eu recebo da vida do que eu dou. Mas aí vamos voltar.
Então, magnésio é o primeiro. Magnésio é impossível conseguir na dieta. Também é impossível conseguir na dieta ômega 3. Se você conseguir ômega 3 demais na dieta, a não ser que você seja um comedor de sardinha, que ninguém é mais, você vai comer mercúrio junto. Então. Só que uma cápsula de ômega 3 tem o equivalente a vários peixes. Então, a pessoa que não tem muito dinheiro, que quer segurar, ela toma uma cápsula de ômega 3 um dia sim, um dia não, ela vai estar melhor que 90% da população. Eu não estou falando de dose terapêutica, eu estou falando para você simplesmente envelhecer com saúde dentro de um orçamento que caiba. Se você puder tomar 2 cápsulas por dia, melhor. Ou 3. Mas a longo prazo você consegue, com uma cápsula de ômega 3, o equivalente a mais que uma porção inteira de peixe. Vale muito a pena. Vale O investimento... muito a pena. É um investimento, não precisa de muito. Não precisa nem de ser todo dia. Para quem não tem para todo dia, compra e toma 1 por dia do ômega 3. Vitamina D você consegue substituir em grande parte tomando sol. Mas, por exemplo, eu tomo sol de forma irregular. Eu tomo sol de forma irregular. E olha que eu vou para a praia toda semana. Não tem jeito, eu não tomo sol. Não, eu tomo sol na rua. Eu venho a pé para o trabalho, com o celular, assim, despreparado aqui em Copacabana. Mas, graças a Deus, ainda não me roubaram. Mas, mesmo assim, a gente nem... Sol de meio-dia, que é o sol melhor para produzir vitamina D, geralmente a gente não... Muitas vezes a gente não toma, a gente está trabalhando, está atendendo, está almoçando. Ou seja, a vitamina D vale a pena, mas vale a pena chegar ao nível ideal em torno de 55. Se você tiver uma doença autoimune, é terapêutico lá para cima. Tá? Se tiver abaixo de 30, tá ruim. Se tiver abaixo de 20, tá horroroso. Se tiver entre 30 e 40, tá aceitável. Mas só tá ótimo em torno de 55, 56. Prevenção máxima do câncer. Vitamina K2 parece ser muito interessante, mas não há consenso científico. Mas eu acredito que seja muito interessante. Lembrando que toda a vitamina K é boa. Então, na verdade, a Robolândia criou a vitamina K2 e a MK7. A MK7 é a mais bem absorvida. A MK4 não é bem absorvida, então a gente prescreve a MK7. Mas existe uma série de formas de vitamina K, K1, K4, K7, K8. Existe uma série de vitaminas, a K12, que é do porco, né? Que, na verdade, o porco é a única fonte, porque vem feita nas fezes e o porco come as fezes. A vitamina K é o mundo. E, na verdade, só existe uma vitamina K. O que acontece é que existem várias formas da mesma vitamina, porque tem certas cadeias. Cada uma tem uma solubilidade diferente em gordura, e por isso, quando cai nas lipoproteínas plasmáticas, no LDL, chega nos tecidos de forma diferente. Mas a vitamina K1, que está na folha, também é importante para a saúde óssea. E a vitamina K2 e a MK7 também interferem na coagulação. Ou seja, é tudo uma grande vitamina K. Ou seja, é um tema muito complexo, né, Sabrina? A gente não sabe até quando. Nós também não produzimos a vitamina K. A mensuração sanguínea é difícil, com osteocalcina, etc. Ou seja, é um assunto complexo, mas eu acho que vale a pena experimentar. Quando a gente compra a vitamina D, geralmente a gente compra com a K, né? Faz sentido, porque é carregador. Faz sentido, mas as pessoas dão umas explicações meio cabalísticas, né? Porque a vitamina K ajuda a fixar o osso. Não, tem que ter uma relação. Não tem nada disso, tudo é besteira. Ninguém sabe isso ao certo. O que a gente sabe é que a vitamina K... Não dá para saber se mecanismo de ação desse jeito, não. O que a gente sabe é que a vitamina K facilita o caminho do osso para fora do vaso e para dentro do osso. E eu acredito nisso. Então, eu tomo vitamina K2 todo dia. Mas eu busco a K1 na alimentação e alguns pacientes meus usam suplemento também com a vitamina K1. Porque as duas são importantes. E a gente não sabe até que ponto o nosso corpo consegue produzir a K2 lá dentro. Ninguém sabe nada, Sabrina. A gente está aprendendo. O mundo está... A ciência está aprendendo. A ciência, entendeu? Está aprendendo. Então, vamos lá. Já falamos aqui da vitamina K2 com a D, então acho que essa é a terceira suplementação que mais vale a pena. Primeiro é o magnésio e a segunda é o ômega 3. Por que a primeira é o magnésio na frente do ômega 3? Porque magnésio tem que ser todo dia. Ômega 3 pode ser um dia sim, um dia não. Depende do bolso de cada um. Tá? É o antigo óleo de fígado de bacalhau das crianças. O terceiro é a vitamina D e K2. O quarto é a coenzima Q10. Por quê? A gente começa a produzir menos coenzima Q10 a partir dos 30. Mas eu menos coenzima Q10 de vários pacientes. E quem é atleta, quem come bem, quem dorme bem, tem coenzima Q10 boa com 50 anos, com 60 anos. Quem se nutre bem.
Ou seja, coenzima Q10 vem em quarto dessas 4 aí mais importantes. Então, primeiro, magnésio todo dia. Vitamina D e ômega 3 podem até ser ciclados, mas nunca fique sem. Coenzima Q10, se puder, toma. Ponto. Essa é a mais importante. Estou falando para a pessoa saudável. Aí, além dessas, vitamina C. Vitamina C, busque na dieta, mas se você puder tomar vitamina C todo dia, ótimo. Vitamina C, vocês fazem assim. Tem tendência a cálculo renal, toma 500 miligramas. Não tem tendência a cálculo renal, toma 1000 miligramas, porque você não tem tendência a cálculo de oxalato de cálcio. Então, vitamina C é assim. Creatina. A creatina tem 2 tipos de robô. Aquele que fala que creatina ferra o rim, não ferra. Pois é. Então, isso é uma briga, porque quando eu estou em atendimento, falando para as pessoas, olha, a importância da creatina, né? Ela vai ser, como você explica, né? O Wi-Fi, a gente vai buscar a tua energia, né? Vai carregar teus músculos. Eu gosto tanto dessa sua explicação, que é uma explicação de física quântica, vamos dizer assim, né? De biofísica. E aí as pessoas falam, não, mas a gente ouve dizer que creatina acaba com os rins, a mesma coisa do whey, sabe? Isso cansa um pouco a gente. Me ajude. A creatina, ela não acaba com... Engasguei aqui. Peraí. Ela não acaba com... Vamos lá, ela não acaba com o rim, ela aumenta a creatinina. No que ela aumenta a creatinina, só que a creatinina não é uma toxina renal. Ela é só um produto da creatina. Creatina é creatinina. Então o médico acha que o rim ficou prejudicado, mas o rim não ficou prejudicado. Só a creatinina que subiu, por isso a gente mede a cistatina C. Agora tem também quem fala, porque não tem nenhuma prova científica de que a creatina faz cair cabelo. Vi aqui a pergunta. Não tem nenhuma prova científica, mas a gente sabe que algumas pessoas faz, porque é muito relato. É muita gente reclamando. Então faz. Mas tem uma margem segura, né? De 3 a 5 gramas é uma dosagem segura. O que eu faço geralmente é o seguinte: se a pessoa tem queda de cabelo, eu falo para parar. Se não parou de cair, não é a creatina. Se parou de cair com a substituição, a pessoa pode reduzir a dose ou pode parar, não tem jeito. Ou então pode tolerar, porque cai porque a creatina aumenta a testosterona e dihidrotestosterona que fazem cair cabelo. Aí você quer libido ou quer cabelo? Tem que escolher. Exato, é um trade-off. A pessoa tem que escolher, você quer libido ou você quer cabelo, você quer massa muscular ou quer cabelo. Aí tem pessoas que preferem cabelo, eu, por exemplo, prefiro o resto. Eu nunca passei um minoxidil, eu nunca tomei um suplemento para queda de cabelo. É questão de valores. É questão de prioridade. São as prioridades, são homens do nosso grupo. Vocês podem escolher, né? Não, mas porém, agora para mulheres é mais difícil. Mas muitas não perdem o cabelo. Então, uma coisa que a pessoa... DHA é a mesma coisa. DHA vira testosterona que leva a queda de cabelo. Mas a creatina é um suplemento maravilhoso que eu acho que vale a pena para todo mundo que puder tomar. O que quiser tomar, se tiver algum efeito colateral. Eu não sei se a creatina aumenta DHA. Eu sei que magnésio aumenta DHA e a ashwagandha aumenta DHA. Creatina eu não sei. Eu sei que ela aumenta um pouquinho a testosterona e a dihidrotestosterona. Pode ser que ela aumente também o DHA. Então vamos lá. Creatina é o próximo. Vamos no próximo. Colágeno. Por que colágeno é importante? Esse é complicado, porque 90% dos profissionais de saúde falam que o colágeno não é importante. E quando eles explicam, eu fico com uma vergonha que vocês não têm noção. Para começar, a pessoa fala que colágeno é proteína. Parece um macaco falando. O profissional de saúde deveria saber que uma proteína é um conjunto de aminoácidos e que diferentes proteínas têm diferentes aminoácidos. Pois é. E cada proteína tem um grupo de aminoácidos. Exato, diferentes grupos de aminoácidos. Aí a pessoa fala, mas o aminoácido do colágeno não é essencial. Mas justamente por ser não essencial, o que é mais importante? Porque o aminoácido é essencial, você não... O corpo produz é porque a gente precisa, né, Se doutor? o corpo produz é porque tem pouco na natureza e você não consegue sobreviver sem. Foi. O essencial você morre sem ele, mas como é que você não vai conseguir comer um aminoácido essencial? Se você comer um ovo, tá cheio de aminoácido essencial. Se você comer feijão, tem aminoácido essencial.
Você vê as pessoas com melhorarem saúde com arginina, que é não essencial. Você vê as pessoas melhorarem a saúde com a glutamina, que é não essencial. Você vê as pessoas dormirem melhor com a glicina, que é não essencial. Você só vê esses benefícios gritantes, geralmente, com os não essenciais. Então, por isso que eles são chamados e reconhecidos como condicionalmente essenciais. Porque são essenciais em certas situações. Nós temos uma capacidade muito limitada de produzir glicina, em torno de 3 gramas por dia. O que o teu organismo faz? Ele privilegia a glicina para detox no fígado, para neurotransmissão no cérebro, e você começa a perder tecido conjuntivo na pele, nas articulações, etc. E as melhoras com colágeno são muito significativas. Basta vocês conversarem com mulheres que tomam colágeno, todas elas. E não é só isso não, basta vocês verem a literatura científica. Inclusive eles falam que não há estudos. Aí eu entro no PubMed e vejo, acho que eram 3.500 estudos. Eu não li todos os negócios. Mas eu já fui catando e procurando algum que desse dado ruim, nenhum deu ruim. Pode testar. Pode eu já procurei, porque na família a gente tem médico, né? E eles me metraram também, aí eu já procurei para ver. É isso aí. Mas, por exemplo, olha, minha experiência com colágeno, você vê pele, unha, cabelo, você vê longevidade, né? Você vê isso, a gente com 3 meses você já vê a diferença. A hora que você vê os cabelinhos nascendo, né? Você fala, meu Deus, está funcionando. Tirando os estudos, até em celulares, animais que mostram rejuvenescimento celular com glicina, são muitos. Aí falam que não absorve, que vergonha. Quando falam que não absorve profissional de saúde, me dá uma vergonha. É um critério até para mim. Fala que claro que absorve, tem estudo clínico que mostra que 24 horas depois a prolina ainda está no sangue aumentada, depois que a pessoa tomou uma gelatina. Não precisa nem de ser hidrolisado, gelatina comum funciona e é bem absorvida. Qual colágeno? Colágeno do pé do boi mesmo, é gelatina. Só tem um, não fica falando 1, 2, teorizando não. A gelatina tem todos os tipos quase lá misturados. Não fica perguntando qual colágeno. Você compra granel também, né? Compra granel, come a pele do frango, come o pé da galinha, toma o caldo de osso, consome colágeno. Não mistifica. Porque pode confundir com o tipo 2, não desnaturado. Isso. Exato, mas aí que tá, é outra coisa. O colágeno tipo 2 não devia nem ser chamado de colágeno, devia ser chamado de C2 para não gerar confusão. Porque são 40 miligramas que você usa de dose e, na verdade, ele não é uma reposição de colágeno. Você não está absorvendo colágeno. Você está tomando uma pequena quantidade que vai ensinar o seu linfócito a respeitar a tua cartilagem. Então, ele é bom para artrite, etc. Aquilo ali não é colágeno, não serve como reposição de colágeno. Tá? Então deveria ser chamado só de C2 para não gerar confusão nas pessoas. E ele é não desnaturado, não é um colágeno qualquer, é um colágeno especialmente preparado para ele se manter íntegro, igual o colágeno do teu corpo. É um colágeno bioidêntico, podemos dizer assim, tá? Idêntico à vida. Então é isso. Colágeno é um outro suplemento maravilhoso para sono, para longevidade, para beleza, para articulação. É mais que comprovado. As pessoas dão colágeno para a mulher, fazem a biópsia da pele e veem que a pele mudou na biópsia, Sabrina. É nesse nível. Tem estudo com biópsia de pele. Nossa. Não é controverso. Não precisa de N. No momento que o cara vai à lua uma vez, o cara foi à lua. No momento que você fez um estudo, mostrou lá que a pessoa que tomava colágeno ficou com a pele mais hidratada, mais elástica, com mais elastina, e você botou isso em várias pessoas e mostrou, você não precisa de ficar continuando, fazendo, mantendo a incerteza da coisa. É comida, né, meu Deus? É comida. É comida. Nós estamos falando de suplementos que são alimentos, que não tem, né, contraindicação, que você pode fazer uso, que você compra na farmácia, você não precisa de receituário, que você não consegue tirar da alimentação devido às dificuldades aí do solo brasileiro também, não ter os nutrientes, tá pobrinho, né? Como a gente ouviu a aula passada. Então é Exato. isso. Doutor Christian, eu acho que já estourei demais o seu tempo. Eu queria agradecer a todos os seguidores que estão aqui, do Dr. Christian Aguiar, nosso guerreiro das redes sociais. Eu trabalho com saúde, sou professora, tenho um programa online que chama Criando Novas Trilhas, que é um programa que eu ajudo você a construir os hábitos de vida e saúde, porque, afinal de contas, você precisa entender o que precisa ser feito, não é? Se a gente não fez até agora,
essas lives são informativas, para que você possa aprender assim, sobre esse caminho. E a hora que você começa a trilhar, os benefícios são imensos. E nesse meu caminho, nessa minha jornada, você é uma pessoa muito especial. Então, eu te Obrigado, agradeço. Hoje Sabrina. foi um dia muito feliz para mim, tá? Nesse meu primeiro lançamento do curso, que está acontecendo, né? Nós estamos em lançamento, quem chegou agora, nós estamos em lançamento, a primeira live foi ontem, hoje é a segunda live, quinta-feira eu vou estar também ao vivo aqui, e ter a sua presença foi muito bom para mim, foi uma grande honra, enriqueceu e trouxe brilho. Muito obrigada, viu, querida? Obrigado, Sabrina. Ah, gente, só uma coisa. Sigam a Sabrina agora. Quem não está seguindo já começa a seguir, tá? E olha o curso dela que eu tenho certeza que é maravilhoso, tá? Um abração, gente. Obrigada, Boa noite, doutor Sabrina. Christian. Boa noite, muito Boa noite. obrigada. Enquanto o doutor Christian vai saindo, a gente vai continuando aqui. Obrigada, pessoal, pela presença. Então, nós estamos na segunda live do evento, retomando a sua autonomia. Se você quiser participar das outras lives, entra lá na minha bio, começa a me seguir, clica lá no link, coloca o seu telefone, coloca o seu nome, que a gente te envia a próxima live, o link da próxima live, o replay dessa live a gente te envia. Você que está ouvindo pelo YouTube, obrigado pela presença, pela companhia. Nós seguimos com essa live gravada, deixamos à disposição para você poder enviar para alguém que você ama. E fique ligado nas novidades, nós estamos abrindo a primeira edição do curso online Criando Novas Trilhas. É um programa onde eu te ensino a construir hábitos de vida e saúde, eu te ensino sobre alimentação, eu te ensino sobre doenças crônicas, eu te ensino quais são os gatilhos, quais são as estratégias, assim como o Dr. Christian falou de algumas estratégias, a gente vai explorar outras estratégias também, tá legal? E eu também vou me despedindo, vou ficando por aqui. Um grande abraço, te espero quinta-feira. Quinta-feira nós vamos falar mais sobre o programa, nós vamos tirar as dúvidas que vocês colocaram aqui, a gente anotou, a minha equipe está aí organizada, anotando, para que eu possa sanar essas dúvidas que não foi possível ser respondidas, né? Fica muita coisa para trás. Então, na quinta-feira se organiza às 20 horas para você estar comigo, conhecer o conteúdo do programa, conhecer esse trabalho que a gente está desenvolvendo, um trabalho de informação. O mais importante que você deve saber é que você pode, sim, melhorar a sua condição, a sua qualidade de vida. E que não é tão difícil. O que parece difícil é um caminho que você não conhece, um caminho desconhecido. A partir do momento que você começa a aprender sobre saúde, sobre alimentação, sobre longevidade, tudo vai ficando possível. E esse é meu papel aqui nas redes sociais, ajudar você com essa informação. Um grande beijo e uma boa noite. Até quinta.